A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Igreja Cristã em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com o calendário cristão, a Páscoa consiste no encerramento da Semana Santa. As comemorações referentes à Páscoa começam na Sexta-feira Santa, onde é celebrada a crucificação de Jesus, terminando no domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição e o primeiro aparecimento aos seus discípulos. O padre Elisandro Scarsi traz a sua mensagem e fala da importância desta celebração na vida dos cristãos. É um momento muito oportuno e que nós mesmos já somos desde o início da Quaresma, nesses 40 dias que ainda estamos vivenciando, em vista de nós nos prepararmos para esse grande momento que é a Páscoa da Ressurreição. A Páscoa é um momento primeiramente de alegria, porque aconteceu um fato que podemos dizer assim, inédito, que é a ressurreição de Jesus, e que a ressurreição de Jesus nos abre também possibilidades na nossa vida, e que também nós, até antes da ressurreição de Jesus, a nossa morte era sempre um enigma. Daqui em diante o que acontece, o que vai ser, como é que será, e com a ressurreição de Jesus nós temos a certeza de uma coisa, que nós não ficamos na morte, mas nós ressuscitamos para a vida eterna. Então é esta certeza que nós temos da ressurreição. E a Páscoa é justamente isso, a palavra Páscoa quer dizer passagem. Então Jesus fez a sua Páscoa, a sua passagem desta vida terrena para a vida eterna, para a ressurreição. Também um dia nós faremos a nossa Páscoa, a nossa passagem. Nós também estamos como peregrinos caminhando em preparação, em vista também de nós fazermos a nossa Páscoa, a nossa passagem. E com certeza esperamos fazer a nossa Páscoa ressuscitando, assim também participando da ressurreição de Jesus. Então nós não ressuscitamos por nós mesmos, nós ressuscitamos em Jesus. Por causa da ressurreição de Jesus, nós também podemos assim ressuscitar. Nós participamos da ressurreição de Jesus. E é isso que nos alegra e que nos dá esperança neste momento que nós estamos celebrando. E como que o senhor avalia, padre, como tem sido passado essa tradição dentro da palavra de Deus nas famílias? Hoje nós estamos já no século XXI, e como que as famílias hoje têm participado de uma maneira ativa nessa Páscoa? Eu vejo ainda assim que nós precisamos, como família, como igreja, até mesmo como cristãos, que manifestamos a nossa fé e que cremos. Eu vejo assim, hoje nós vivemos num tempo assim de muita distorção dos valores da Páscoa, Às vezes se mostra tantas outras coisas, até mesmo essa questão do comércio, Acho que tudo é importante, mas assim se inverte muito os valores. E aí se você vai perguntar hoje para uma pessoa a Páscoa, o que é? Ele logo vai falar do coelho, da festa e coisas assim do gênero, de dar um presente. E sendo que a Páscoa não é dar um presente, é ser presença, Jesus não veio trazer um presente para nós, Ele veio ser presença na nossa vida. E não só enquanto na encarnação, mas a própria ressurreição de Jesus é uma presença de Deus no meio de nós. E a Páscoa é justamente isso, é nós tomarmos consciência que nós também precisamos ser presença na vida do outro. Mais do que dar presente é ser presença. Eu sempre tenho reforçado esta ideia de que a Páscoa é Deus presente na minha vida e para que eu também seja presente na vida do outro. Não adianta eu dar um presente de cada ano a ano e durante o resto do ano eu sou ausente da vida da pessoa, não estou nem aí, não me relaciono, não convivo. Então, Páscoa não é um momento, Páscoa é vida, Páscoa é vida nova, é ressurreição. Então, ao lembrarmos deste momento da Páscoa, eu acredito assim que nós precisamos assim crescer muito nesse aspecto, porque ainda estamos muito longe de realmente vivenciar a Páscoa. Porque, infelizmente, a Páscoa está muito na nossa memória como um momento apenas, uma situação. E não, a Páscoa é a nossa vida. Se nós não conseguimos fazer da nossa vida uma Páscoa, é uma ressurreição todos os dias, nós deixamos de viver, deixamos de fazer a experiência.
Eu diria assim que muito mais neste contexto em que nós vivemos, de competição com o mercado, com o comércio, e às vezes assim aquilo que é o verdadeiro sentido da Páscoa não acontece, porque acaba ficando às vezes escondido diante de tanta propaganda, de tanta proposta, de tantas motivações, e se nós não cuidamos a gente fica com isso. E resumimos a nossa Páscoa, essa enxurrada de informações, de propagandas e coisas, e compre e não compre, né? E quanto vai se comprar e quanto não vai se comprar, o que vai se dar e o que não vai se dar. E esquecemos que a nossa vida é aquilo que eu disse, né? Se preocupa às vezes em dar um presente, mas não se preocupa em ser presença na vida das outras pessoas. Acredito que o mais importante, se eu quero realmente celebrar a Páscoa, é ser presença na vida do outro. E isso com certeza se torna o maior presente para o outro. Então acho que nós precisamos ter esta compreensão, este entendimento do que é a Páscoa para nós, e aí sim nós vamos estar realmente vivenciando o verdadeiro sentido da Páscoa. É como o Senhor disse, né? A Páscoa significa passagem, como Jesus ele tinha que voltar para o Pai para que se cumprisse a palavra, mas ainda quando se fala do ponto final da vida do ser humano, há um grande tabu e um medo muito grande ainda por parte das pessoas, né? Ah, sim, com certeza. Hoje nós ainda temos muito esta questão mítica, né? Podemos dizer assim, diante da morte, né? Nós vemos a morte com espanto, né? Um espanto, um apavoramento diante dessa situação. E acredito sim que se nós que temos fé, a morte não deve ser encarada como um espanto, como um apavoramento, né? Porque a morte é um momento, né, como tantos outros momentos na nossa vida. E é um momento tão bonito, porque é a passagem desta vida para a vida eterna, para a vida na ressurreição. E se nós que vivemos a nossa fé como cristãos, que acreditamos na ressurreição, então essa é a nossa hora de realmente manifestar mais a nossa fé, porque ali realmente que nós vamos realmente vivenciar aquilo que durante uma vida toda nós professamos, manifestamos que cremos. Então nesta hora é hora da gente realmente assim provar a nossa fé e em que nós acreditamos, né? O próprio Jesus diz na palavra, né? Se a tua fé é só nos momentos bons, nos momentos de alegria, nos momentos fáceis, que adianta? A verdadeira prova da nossa fé é nos desafios, né? E a morte é o grande desafio primeiramente de nós nos desapegarmos das coisas deste mundo. E a morte ela tem um sentido muito bonito, que ela faz com que nós façamos um processo de esvaziamento, de abandono, de desprendimento de tudo que é deste mundo, daqui não levamos nada. E às vezes nós vivemos uma vida toda de apego, de preocupações, de incomodações, e esquecemos às vezes de viver a nossa vida, porque temos que viver as coisas que nós vamos criando e agarrando aqui e ali, e esquecemos de viver a vida. E a morte tem esse papel de também nos libertar, porque a vida eterna ela tem espaço apenas para nós, não tem espaço para as nossas coisas. No céu não existe espaço para minhas coisas, existe espaço apenas para minha alma, para meu ser. Então lá nós temos que ser, né? E não ter, e coisas assim que nós às vezes nos preocupamos tanto nesse mundo, e aqui na verdade nós precisamos, com isso a morte nos ajuda também a nos ensinar, nós aprendermos que esta realidade é uma realidade também que nos faz ser mais livres, ser aquilo que nós sempre deveríamos de ser, de ter sido, né? Pessoas humanas, e que às vezes ao longo da nossa vida nós vamos deixando de ser. E qual é a mensagem que o senhor deixa para os nossos ouvintes da Rádio Vale nesse momento, para essa Páscoa de 2017? Eu diria assim, né, diante disso que a gente já falou, né, inclusive quando eu ressaltava essa questão de ser presença na vida do outro, né, que nós pudéssemos assim procurar, mesmo diante das nossas limitações, das nossas dificuldades que nós temos às vezes, mas procurar também nos aproximar mais, e principalmente mais daqueles e daquelas às vezes que nós temos dificuldades, procurar ser uma presença na vida dessa pessoa. E é isso que com certeza Jesus quer e espera de cada um de nós. Como eu disse, Ele veio para ser presença, para se fazer presente na nossa vida. E é isso que nós também, como cristãos, precisamos e devemos procurar sempre. E eu pediria assim, como um conselho, nesse momento, assim, que cada um de nós nos esforçássemos
cada vez mais para realmente vivenciar esta realidade. Páscoa é todo dia, é toda hora, né? E Páscoa também a gente lembra que houve a vitória, a ressurreição de Jesus, mas também antes disso o sacrifício, né? A cruz, a morte. E nós também às vezes precisamos morrer para algumas coisas, principalmente para aquelas coisas que não nos ajudam em nada, para que nós possamos assim ressuscitar para uma vida nova, uma vida diferente. Talvez esta seja a oportunidade que nós temos de rever a nossa vida, rever as nossas atitudes como cristãos.